Muito boa tarde a todos. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar, então, esta audição aos peticionários da petição número 85, da primeira, portanto, para melhores condições de trabalho dos professores de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. Temos presentes várias pessoas desta delegação. Os dois secretários-gerais, Francisco Gonçalves e José Feliciano Costa, penso eu, a Catarina Teixeira, membro do secretariado, também Cátia Domingos, membro do secretariado nacional, António Fialho e a Marta Martins. Portanto, esta audição, como sabem, funciona, tem diferentes momentos. Um primeiro momento em que os peticionários têm 10 minutos para poderem apresentar os conteúdos desta petição. Depois daremos a palavra a um representante de cada grupo parlamentar, que terá 3 minutos para colocar questões ou fazer os comentários que entenderem, sendo que depois terão ainda 10 minutos, até 10 minutos, para poderem concluir. Pronto, já solicitaram alguma flexibilidade, no sentido de, se não usarem os 10 minutos iniciais, poderem depois recuperar a seguir, sendo que no máximo poderão intervir 20 minutos. Nós, para além dessa flexibilidade, não teremos muito mais, porque também temos aqui outros pontos para tratar e também temos um plenário. Portanto, para já, estas são as indicações. Passava então a palavra aos peticionários para poderem fazer a intervenção inicial. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em nome da FEMPROF, agradecemos esta oportunidade de participar nesta audição e no âmbito da apreciação da petição que foi subscrita, já agora recordo, por mais de 15 mil cidadãos que foram, pelo menos, validados, não é? Em defesa da valorização dos docentes de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. Dizer que esta petição não resulta de uma leitura abstrata da legislação, mas sim de uma experiência concreta destes professores, e não só, que é acumulada ao longo de décadas por milhares de profissionais que exercem a função em regime de monodocência num contexto de crescente exigência, sobrecarga e desvalorização. Só uma nota em relação à nota da admissibilidade, agora produzida. Percebemos que houve ali um lapso no texto que cumpre, o texto cumpre, como é óbvio, todos os requisitos formais, mas a referência que está lá é o Estatuto de... Já não está, pronto, ok. De 1990, que é o 139/90, que de facto, se fosse esse Estatuto que estivesse em vigor, provavelmente nós estaríamos aqui, porque o enquadramento legal desse decreto-lei, do Estatuto, foi profundamente alterado ao longo dos anos e foi desvirtuado, aliás, por sucessivas revisões que agravaram e muito as condições de trabalho de todos os docentes, e destes também, como é óbvio, de monodocência. Aliás, era um estatuto que na sua, o Decreto-Lei de 1990, na sua origem, consagrava um maior equilíbrio, uma proteção da carreira que agora, apesar de tudo, não existe, e o que se avizinha do processo de revisão do Estatuto caminha no sentido, enfim, de agravar ainda mais esta situação. Porque, e agora falando especificamente destes docentes, da monodocência, da chamada monodocência, e a realidade cotidiana destes docentes, de facto, é muito diferente, completamente diferente. São educadores, professores que têm as funções pedagógicas naturais, evidentemente, mas depois também têm tarefas organizativas, administrativas, de acompanhamento individual e de relação com as famílias. Nestes níveis de ensino pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico, dizer que o docente é simultaneamente diretor de turma, mediador, avaliador, coordenador e muitas vezes é, enfim, a primeira linha, digamos assim, o primeiro apoio social destas crianças, como é óbvio, pré-escolar e primeiro ciclo são crianças, são alunos muito jovens. Esta sobrecarga, de facto, não é reconhecida, nem compensada, por exemplo, em muitas coisas, mas dava aqui enfim, um pormenor que é do próprio Estatuto, o artigo 79, que são as reduções da componente letiva por idade prevista na lei. Referi também que sucessivas revisões do Estatuto, desde 90, não é? Foram alterando esta premissa
da redução do artigo 79 na sua própria dimensão, portanto, alargando, enfim, esticando a idade que permite ter essas reduções, mas também, nestes setores especificamente, a própria organização da escola, por falta de recursos humanos, vem agravando essa possibilidade de poder ter essa redução. Aliás, como indicam, por falta de recursos humanos, não é? Não só, mas também, como indicam os números da falta de docentes, enfim, fruto de uma carreira muito desvalorizada. E ainda anteontem, aliás, há 3 ou 4 dias, atualizámos esses números. Daqui a bocado podemos mais em pormenor, se for preciso, dizer o que está a acontecer, não é? Mas posso só aqui dar uma nota. No primeiro período deste ano letivo, que decorre agora, ficaram por dar cerca de 250 mil tempos letivos. 250, o que é, enfim, é uma coisa, enfim, enorme, não é? Uma coisa complexa. Evidentemente, tudo isto agrava e, na prática, frequentemente inviabiliza a concretização dessa própria redução da componente letiva, com maior incidência nestes professores da monodocência, repito, pela falta de recursos humanos e pela própria organização das escolas. Entendem estes professores, estes docentes, que existe uma desigualdade, não é, em relação aos restantes ciclos de ensino, e essa especificidade, entendemos nós, de cada ciclo de ensino tem de ser respeitada e, portanto, reconhecemos, não existe um professor abstrato, são realidades profissionais muito distintas e ignorar esta diversidade é um erro. E é precisamente isso que está no centro desta petição. O primeiro ciclo e a educação pré-escolar, designados habitualmente por monodocência, caracterizam-se por ausência de equipas pedagógicas, uma relação permanente sempre com a mesma turma, a responsabilidade integral por todo o currículo, uma muito maior exposição emocional e relacional e uma elevadíssima carga de trabalho invisível, de trabalho burocrático. A própria ausência de equiparação à direção de turma que estas pessoas exercem, como é óbvio, que existe noutros ciclos e que também agrava por comparação, mas depois também a distribuição do crédito horário e destaco aqui o calendário escolar, que é mais prolongado nestes 2 ciclos. Também as condições de apresentação que já tiveram dentro da própria administração pública e dentro da própria carreira docente uma especificidade reconhecida nestes 2 ciclos, na monodocência, aliás, pelas características específicas desta própria monodocência, especificidade essa que agravou-se todo o resto, não é? Mas esta também desapareceu. Aliás, o Decreto-Lei 139/90 fazia reconhecimento a essa distinção. Pronto, gostaríamos que fosse verdade, mas infelizmente não, que se mantivesse. Ainda aqui, no caso da apresentação, por exemplo, o desgaste que é acumulado e reconhecido por acompanhamento destas crianças, destes alunos de uma faixa etária mais baixa, que não tem, evidentemente, a mesma autonomia dos crescidos e, portanto, há aqui um conjunto de atenções e de sobrecarga que exige do próprio professor, que é diferente dos outros ciclos de ensino. O aumento também das exigências profissionais, que tornam de facto insustentável, entendemos nós, as condições de trabalho prolongada neste regime de monodocência. Aliás, consideramos também igualmente incompreensível que seja nestes ciclos, com idades mais baixas, que as crianças estão sujeitas, enfim, sobrecarregadas, com uma carga horária ainda mais pesada e um calendário escolar ainda mais alargado, sem qualquer evidência, aliás, pedagógica que o sustente, sem ser, obviamente, e já percebemos isso, a guarda de crianças, ou seja, é uma resposta social que a escola acaba por ter que dar, incidindo, enfim, nestes professores da monodocência e que não poderia nem deve ser assegurada desta forma. Todo este reconhecimento tem que ser feito, do que, enfim, aqui acabamos de dizer, reconhecimento que o próprio quadro legal vigente falhou e falha na proteção destes docentes da monodocência, contribuindo para a perpetuação destas desigualdades entre docentes e entre ciclos de ensino, que é evidente. E, de facto, o que pretendemos, e é a razão desta petição, é a equidade entre setores e entre docentes. E, por isso, no texto da petição, a FEMPROF reafirma esta exigência da equidade entre ciclos,
do reconhecimento da especificidade da carreira, da valorização efetiva da carreira, da garantia de condições de trabalho dignas, da defesa da qualidade da escola pública, como é óbvio. Dizer também que não estamos aqui perante reivindicações infundadas, estamos perante condições que são, evidentemente, indispensáveis para garantir estabilidade, para garantir motivação, para garantir permanência na profissão e qualidade educativa. E por isso, e terminava, apelamos aos senhores deputados que, na apreciação desta petição, não se limitem à leitura formal da legislação, mas assumam que este é um processo também, uma oportunidade para corrigir injustiças, enfim, consideramos históricas, porque já estão há muito tempo, não é, plasmadas na atual legislação. E consideramos nós, a FEMPROF, que é tempo de valorizar quem todos os dias sustenta os primeiros anos da escola pública, portanto, da escola pública portuguesa, os anos de entrada, estamos aqui a falar do pré-escolar e do primeiro ciclo. Nós nós FEMPROF, continuaremos sempre disponíveis para contribuir de forma construtiva para a construção de soluções, como sempre o fizemos, de facto, soluções que respeitem os docentes e que reforcem a escola pública e que promovam uma educação de qualidade. Podemos... obrigado pela atenção, como é óbvio, mas se calhar, não sei se mais alguém tiver... Sublinhar dois aspectos. Esta petição foi praticamente assinada exclusivamente por docentes da monodocência, portanto, e conhecendo os números da monodocência e o número de assinantes desta petição, é claro que corresponde a um sentimento muito forte. Essencialmente de desigualdade perante os outros ciclos de ensino. Desigualdade relativamente ao calendário escolar, desigualdade relativamente à questão do horário da componente letiva, desigualdade relativamente às situações de redução por antiguidade e desigualdade relativamente ao exercício de cargos, ao que é, digamos assim, considerado para a pluridocência e àquilo que é considerado para a monodocência. Portanto, o apelo que aqui se deixa aos senhores deputados, no momento sabemos que está em curso um processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, mas é que, dentro das competências que têm, zelem por esta preocupação que é muito sentida nos docentes da monodocência relativamente a esta questão da desigualdade de tratamento entre ciclos. Portanto, queria só sublinhar esse aspecto. Muito obrigada. Portanto, agradecemos a vossa apresentação inicial e a informação que nos deixaram. Vamos passar então agora aqui a palavra aos senhores deputados e iniciávamos pela senhora deputada Manuela Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários-gerais e demais dirigentes da FEMPROF. Começo por agradecer a vossa presença nesta comissão e os contributos que trazem a este debate. A vossa petição revela uma preocupação legítima com as condições de trabalho na educação pré-escolar e no primeiro ciclo, e esse contributo é importante para a reflexão que estamos a fazer. O Governo e o Grupo Parlamentar do PSD reconhecem as especificidades da monodocência, o desgaste associado e as exigências que esta realidade coloca à organização do tempo de trabalho. Precisamente por isso, este debate deve ser feito com responsabilidade e com plena consciência das consequências de cada proposta, tendo sempre presente que a valorização da profissão docente é um objetivo estratégico deste Governo. Importa também sublinhar que esta valorização está a ser trabalhada, como disseram, de forma estruturada e está em curso a revisão do Estatuto da Carreira Docente através de um grupo de trabalho específico, processo que constitui um momento estruturante para responder a várias das matérias colocadas na vossa petição. Paralelamente, foram atribuídos mais de 5.000 bolsas para a formação inicial de professores, num investimento superior a 3,6 milhões de euros, e foram reforçadas vagas no ensino superior. Estas medidas visam aumentar a atratividade da profissão e reforçar o número de docentes no sistema educativo. É neste enquadramento que vos gostaria de colocar algumas questões resultantes da vossa petição e no sentido colaborativo. Defendem a redução da componente letiva para 22 horas.
num contexto que o sistema educativo continua a enfrentar desafios no recrutamento e na estabilidade do corpo docente em algumas regiões, como compatibilizam essa proposta com a necessidade de garantir professores suficientes para assegurar o normal funcionamento das escolas? Que estimativa apresentam para o número adicional de docentes necessário e como propõem assegurar esse reforço a curto prazo? Quanto à uniformização do calendário escolar, como propõem conciliar essa alteração com a função social que a escola sempre desempenhou, garantindo resposta às famílias e equidade territorial? Terceiro, relativamente à proposta de extinção que vocês falam na vossa petição, do modelo atual das AEC, que solução estruturada propõem para garantir às famílias uma resposta que hoje é, pelo menos em parte, assegurada pela escola? E sabendo que muitas autarquias já enfrentam dificuldades na contratação dos técnicos, como se garante qualidade, cobertura nacional e equidade territorial? Quarta questão. No que respeita à criação de um regime específico de aposentação aos 36 anos de serviço, quando o artigo 120 do ECD já prevê regime especial para monodocência, qual a estimativa orçamental apresentada para essa medida e como compatibilizá-la com a sustentabilidade do sistema? Quinta questão e última. A FENPROF pretende uma melhoria faseada e negociada no âmbito da revisão do Estatuto da Carreira Docente ou defende uma alteração estrutural imediata do modelo vigente? Melhorar condições de trabalho é legítimo, mas as soluções também têm que garantir estabilidade no sistema educativo, sustentabilidade nas políticas públicas e igualdade de oportunidades para todas as crianças, independentemente do concelho onde vivem. Valorizar os professores é essencial, mas fazê-lo com responsabilidade e visão estratégica é igualmente indispensável. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José de Carvalho, pelo Grupo Parlamentar do Chega. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Peticionários e representantes da FENPROF. Naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, começamos por agradecer a vossa presença e a oportunidade que permitem também a esta Comissão e a todos os membros desta Comissão de abordar um assunto sensível e da maior relevância, que são, de facto, as condições de trabalho dos nossos professores e a tão necessária atratividade da carreira para estes profissionais das nossas escolas, especialmente numa altura em que há professores em falta e professores a faltar. E, portanto, e quando faltam professores, faltam, como sabemos, um dos nossos mais bem preparados e qualificados profissionais do país e que se dedicam a uma missão que nós sabemos que é fulcral, uma vez que é aquela que aponta ao futuro e prepara esse futuro. Os profissionais que ajudam as futuras gerações a dar continuidade a esta 9 vezes secular nação portuguesa. Neste grupo parlamentar, por razões óbvias, corroboramos as vossas preocupações, inclusivamente temos apresentado uma série de iniciativas que vão de encontro àquilo que aqui enunciam. Pena que nem sempre se receba o apoio claro e inequívoco da parte de todos os partidos com assento parlamentar, nomeadamente alguns que, por mero capricho ideológico, recusam sempre toda e qualquer proposta do Chega. E é pena, uma vez que o Chega, ao invés, acaba sempre por entender que todas as medidas que são benéficas para o país têm aprovação imediata. E, portanto, isso independentemente da origem do seu proponente, e, portanto, provavelmente também será por isso que o país assiste em que o Chega está sempre a crescer e os outros partidos, muitos deles, a desaparecer. E a propósito das vossas propostas, nomeadamente a especificidade da monodocência, a redução da componente letiva, a aplicação do calendário escolar igual para todos os ciclos, a redução do número de alunos por turma, portanto, a criação de um regime específico para a aposentação dos docentes, de facto mereça o nosso, entre outros, mereça o nosso apoio. Por razões óbvias, o Chega, e como partido de direita e de uma direita com genuínas preocupações sociais, acompanha estas situações com a maior das atenções. Entretanto, e como foi o professor Francisco Gonçalves que aqui referiu e bem a importância do Estatuto da Carreira Docente, nós também aqui do Grupo Parlamentar do Chega temos de fazer aqui referência ao grupo de trabalho que está criado nesta Comissão para acompanhar a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Aliás, uma proposta de iniciativa, e aliás, iniciativa do próprio Grupo Parlamentar do Chega. Temos recebido inúmeros contributos de inúmeras também entidades, incluindo sindicais. Já pedimos para reunir também a título individual com os membros desta Comissão do Grupo Parlamentar do Chega,
Pena que, pelo menos até este instante, a FENPROF ainda não tenha respondido ao nosso apelo. Seguramente, talvez por falta de tempo, mas se me permitem, fica aqui mais uma vez este apelo para que a FENPROF tenha a oportunidade de se reunir também connosco, a título individual, como grupo parlamentar, para esta Comissão de Educação. Uma vez que o tempo escasseia e também como tempo, portanto, sabemos que é pouco, duas perguntas muito rápidas. A primeira, se já contactaram o Ministério da Educação a propósito relativamente a estas propostas e se desse contacto se já terá havido alguma resposta ou respostas. Finalmente, e como o tempo urge, quais as prioridades que entendem ser levadas em conta com vista, de facto, à melhoria das condições de quem cumpre a nobre missão de ensinar? E terminamos, naturalmente, da mesma forma que iniciamos, agradecendo a vossa presença e os contributos e a oportunidade que dão a esta Comissão para abordarmos este assunto que é da maior relevância. Sra. Presidente, se me permite só uma nota simples, não me será possível assistir às vossas respostas, uma vez que tenho depois compromissos institucionais e terei que me retirar antes de as ouvir, mas ficarão aqui representantes do nosso grupo parlamentar e depois ouvirei com muita atenção e garantido proveito as respostas que ficarão depois em gravação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado José de Carvalho. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rosa Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento as senhoras e os senhores membros da delegação da Federação Nacional de Professores, na pessoa do Sr. Secretário-Geral, do professor Francisco Gonçalves. Eu quero começar... Temos dois secretários-gerais, o Dr. José Feliciano Costa também. Muito obrigada, Sr. Deputado Porfírio, por esta minha falha, mas a todos sintam-se cumprimentados. Quero começar por agradecer a vossa presença nesta Comissão e o contributo que trazem para um debate que, como sabemos, já tem sido recorrente nesta Comissão e no Parlamento. Esta Comissão já realizou várias audições sobre estas matérias relacionadas com a organização do tempo escolar, com as condições de trabalho dos docentes de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. O facto deste tema regressar com frequência ao debate parlamentar demonstra bem que estamos perante uma preocupação real da comunidade educativa e que importa encontrar respostas que contribuam para melhorar simultaneamente as condições de trabalho dos professores, as respostas educativas dadas às nossas crianças também. A petição que hoje analisamos levanta um conjunto muito abrangente de questões relacionadas com o exercício da docência em regime monodocência. São matérias que dizem respeito às condições dos trabalhos dos docentes, mas também com impacto direto na qualidade das aprendizagens e no bem-estar das crianças. Aliás, são vários os pareceres enviados a esta Comissão que reconhecem que existem desafios estruturais nestes níveis de ensino. Por exemplo, a Federação Nacional de Educação refere a necessidade de considerar as especificidades da monodocência e de promover maior equidade entre níveis de ensino na organização do trabalho docente. Também a Associação Nacional de Diretores tem alertado para o desequilíbrio existente na organização do tempo escolar nos níveis iniciais de ensino e o facto de as crianças mais novas, como também já referiram, passarem muitas horas em contexto escolar sem que isso signifique necessariamente melhores aprendizagens. O Partido Socialista tem acompanhado estas preocupações e, neste contexto, questionámos já o Sr. Ministro da Educação sobre as razões que sustentam a manutenção da diferenciação entre o calendário escolar de educação pré-escolar do primeiro ciclo e os restantes níveis de ensino, bem como se o Governo admite proceder a alguma revisão sobre esta matéria. Fizemos-lo porque entendemos que, passado vários anos sobre as alterações que existiram no contexto da pandemia, é legítimo reavaliar se o modelo atualmente em vigor continua a ter fundamento e se responde adequadamente às necessidades das crianças, das escolas e dos docentes. Infelizmente, a resposta do Sr. Ministro da Educação limitou-se essencialmente a remeter para o calendário escolar atualmente estabelecido, sem responder de forma concreta às questões colocadas sobre a adequação do modelo atual. Acresce, no entanto, o debate que está público e que o próprio Sr. Ministro refere sobre a possibilidade da junção do primeiro e do segundo ciclo de ensino. É uma discussão que vai levantar naturalmente questões importantes sobre a organização do tempo escolar e também sobre o próprio regime da monodocência. Permitam-me não fazer questões, mas fazer algumas reflexões convosco. Uma delas tem a ver com o facto de o Governo afirmar que o calendário escolar que se encontra definido até ao ano letivo 27-28 e, ao mesmo tempo, admitir a possibilidade de uma eventual reorganização entre o primeiro e o segundo ciclo. A reflexão vem no facto de se tratar de matéria que vai levantar naturalmente questões importantes sobre a organização do tempo escolar, sobre o próprio regime de monodocência, que exige uma reflexão séria e tem que envolver obrigatoriamente todos os profissionais da educação e toda a comunidade educativa. Uma reflexão que nos vai merecer toda a atenção, com certeza. A segunda prende-se com aquilo que tem sido referido por várias entidades ouvidas nesta Comissão e por vós também,
sobre a necessidade de olhar com atenção para o equilíbrio entre o tempo que as crianças passam na escola, a organização das atividades educativas e as condições em que os docentes exercem a sua profissão. Melhorar as condições de trabalho dos professores da educação pré-escolar e do primeiro ciclo é também criar as melhores condições para que as crianças aprendam e se desenvolvam no ambiente educativo, porque nunca podemos esquecer que, quando falamos de condições de trabalho dos docentes da educação pré-escolar e do primeiro ciclo, assim como de todos os outros ciclos, estamos também a falar em condições em que as nossas crianças aprendem e se desenvolvem e, por isso, devem continuar a merecer a atenção desta Comissão. Peço desculpa, e desta Comissão, e terá certamente toda a atenção por parte do Partido Socialista ao vosso dispor. Disse. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Rosa Cruz. Passo agora de seguida a palavra à Sra. Deputada Angelique da Teresa, da Iniciativa Liberal. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os colegas deputados e, naturalmente, os representantes da FENPROF. Eu também estendo o convite à FENPROF para que nos possamos reunir. Nós recebemos um pedido vosso para falar no âmbito do RGES, mas, quer dizer, o prazo de entrega das propostas de alteração ao RGES já tinham terminado. Nós estamos completamente disponíveis para reunir convosco noutros temas e, portanto, fica mais uma vez o convite por parte da Iniciativa Liberal. Relativamente a este tema concreto, nós temos aqui algumas questões no que diz respeito às AECs e às CAFs, porque são temáticas que têm um relacionamento com os municípios, não é? Muitos municípios fazem eles, através de acordo com os agrupamentos, este trabalho. E nesta petição referem, inclusive, no que diz respeito às AEFs, que propõem a extinção do atual modelo, mas não conseguimos perceber muito bem qual deveria ser então o modelo a instituir em concreto com esta extinção, e também se pudessem, enfim, explicar um bocadinho melhor o que é que propõem para as CAFs, eu agradeceria. Depois, por último, redução do número de crianças por turma e haver a possibilidade de uma aposentação mais cedo para os profissionais. Eu acho que isto é aquilo que nós, no fundo, gostaríamos de ter para todos os setores da atividade. Mas a verdade é que, neste caso concreto, há falta de professores. Temos alunos que não têm professores a uma disciplina, não sabemos qual é o número, nem o Ministério sabe, mas a verdade é que há falta. E, portanto, aquilo que eu vos gostaria de perguntar é como é que isto é possível fazer, enquanto o valor dos professores, ou seja, o número de professores não for equiparável aos alunos que nós temos, enquanto este valor não for equilibrado, como é que nós conseguimos fazer isto? Que é os professores poderem se aposentar mais cedo, deveríamos, não é? Em vários setores da atividade isso poderia ou deveria ser possível, e termos turmas mais pequenas, porque isto realmente reforçaria as aprendizagens e, portanto, é um ponto extremamente positivo. Mas a minha pergunta é, como é que se faz com falta de professores? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE. Muito obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Agradeço também a presença dos senhores peticionários e os representantes da FENPROF. Agradeço também a preocupação com este assunto e o facto de ter envolvido uma petição que dá voz a 15.000 peticionários preocupados com as condições de trabalho dos educadores e professores da educação pré-escolar e do primeiro ciclo. É uma preocupação que não fica só com os professores, é uma preocupação que se alastra à sociedade, aos pais, aos encarregados de educação. E num regime de monodocência marcado pelo envelhecimento do corpo docente, acumulam-se, como já aqui foi identificado, desafios como a carga letiva de 25 horas semanais, superior às 22 horas dos segundo e terceiro ciclos, a falta de reduções plenas por antiguidade ao abrigo do artigo 79 do Estatuto da Carreira Docente. Esta assimetria agrava o risco de ruptura, ignorada por sucessivos governos nas últimas décadas, e compromete a qualidade educativa na base do sistema. Reconhecemos as vossas reivindicações concretas, desde a equiparação das funções de titular de grupo turma à direção de turma, com redução letiva associada, até à extinção do modelo atual de AEC e criação de regime de aposentação aos 36 anos de serviço sem penalização. Na legislatura anterior, o LIVRE apresentou o projeto de lei número 568
por melhores horários de trabalho para educadores de infância e professores dos ensinos básico e secundário, que foi rejeitado, revelando um debate recorrente e a falta de vontade do Governo de olhar para este problema que afasta muitos jovens e adoece os mais velhos. Concordamos que é tempo de avançar para negociações inclusivas, consultar sindicatos, o Conselho Nacional de Educação, a CONFAP, e não adianta, na nossa perspectiva, atribuir bolsas para novos alunos entrarem em cursos de formação de professores se não se tornar a carreira atrativa. Sem uma carreira atrativa, as vagas vão continuar vazias. Em conclusão, parece-nos que esta petição obriga-nos a agir pela equidade na carreira docente e tenho duas perguntas apenas, senhoras e senhores peticionários. A primeira pergunta é se podem quantificar o impacto do desgaste atual em termos de absentismo ou abandono profissional nos últimos anos. Quando eu dizia há pouco que as reduções ao abrigo do artigo 79 têm vindo a ser esvaziadas com o tempo, elas estão de facto a adoecer os mais velhos. E eu gostaria de perceber qual é o impacto do desgaste atual no absentismo. E a segunda questão, que negociações concretas já tentaram com o Ministério da Educação e quais foram os obstáculos? Parece-nos que os obstáculos já estão identificados, há falta de professores e, portanto, atribuir reduções de horários também não vai no sentido de colmatar essa falta de professores. A questão que se coloca é se o Governo estará disponível para melhorar a carreira e, com isto, atrair novos docentes. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo, então, a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Muito obrigada. Queria começar por cumprimentar a FENPROF, os seus dirigentes aqui presentes, cumprimentar também pela dinamização desta petição que traz aqui à Assembleia da República um conjunto de aspectos concretos que são sentidos sobretudo pelos professores em monodocência e pelos educadores que têm de facto estes níveis de ensino, características que são diferenciadas dos demais e isto exige também um olhar particular. Eu não ia falar sobre este assunto, mas como foi feita aqui uma referência não posso deixar de colocar, porque no âmbito do RGIES o PCP teve inclusivamente a oportunidade de propor a audição da FENPROF no período das audições. A Comissão, os demais forças políticas não acompanharam o PCP e ainda na semana passada, tendo em conta até que o processo de votação teria sido adiado para esta sexta-feira, voltámos a reiterar esse pedido e dos partidos presentes o PCP foi o único que defendeu, os demais recusaram. E eu creio que isto é importante que fique claro para saber exatamente o que é que aconteceu aqui na Comissão. Sobre a petição, queria referir o seguinte. Há aqui, de facto, vários aspectos que são colocados e que exigem, evidentemente, respostas no sentido de garantir a qualidade da escola pública, a qualidade do processo de ensino-aprendizagem para os estudantes e também, naturalmente, garantir as condições de trabalho para os professores, porque eu creio que, como foi aqui colocado, pelas especificidades destes níveis de ensino, e foi referido diversas vezes a sobrecarga de trabalho que está associada ao regime de monodocência e tendo em conta até a falta de meios e de recursos na escola pública, isto conduz inevitavelmente a situações de exaustão, de cansaço. Eu creio que não é com a sobrecarga de trabalho que se vai resolver os problemas da falta de professores na escola pública. A falta de professores na escola pública resolve-se com aquilo que o Governo não quer fazer, quer valorizar as carreiras, quer garantir condições de trabalho. Nós não nos podemos esquecer que nos últimos anos foram muitos os professores que abandonaram a escola exatamente porque não estavam garantidas essas condições de trabalho, pela sobrecarga de trabalho, ou seja, se apresentam aqui como solução a continuar a aumentar essa sobrecarga de trabalho, esse problema não se vai resolver. E, portanto, a questão tal qual como foi colocada, em particular pelo PSD, é uma falsa questão. Aquilo que é preciso
preciso, de facto, e é possível garantir todas estas condições de trabalho que aqui estão colocadas, havendo essa valorização da carreira, havendo efetivamente essa garantia das condições de trabalho. Há aqui uma outra questão que eu creio, vou terminar, que eu creio que exigiria de facto uma reflexão também que exigiu uma reflexão, que tem a ver com, e está relacionada até com a questão das atividades de enriquecimento curricular, mas isto sobretudo suscita um modelo de organização no nosso país. Os tempos de trabalho, as deslocações do horário de trabalho, nós temos crianças que passam mais tempo na escola do que os seus pais no seu local de trabalho. E eu creio que isto nos deve colocar a pensar se a solução é ter crianças na escola das 7 às 7 ou se é de facto preciso encontrar outros modelos de organização. E isto para dizer o quê? Que é preciso de facto encontrar soluções que permitam de facto, nestes tempos pós-letivos, atividades que sejam de âmbito lúdico e não mais tempo letivo, que levam também ao cansaço das próprias crianças e que não permitem de facto depois que possam se desenvolver e que a sua aprendizagem acaba por ficar condicionada. E para concluir mesmo, dizer que este conjunto de aspectos que aqui estão colocados nesta petição, acompanhamos naturalmente não só as preocupações, mas a necessidade de se encontrar soluções. Aliás, e tem sido inclusivamente nesse sentido que o PCP tem vindo a intervir também aqui na Assembleia da República. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminamos assim a ronda de todos os partidos. Agradeço a todos os vossos contributos e questões. Passo então agora a palavra aos peticionários, que têm até 10 minutos. Eu vou dizer 10, apesar de terem usado mais um minuto inicialmente, mas pronto, com esta flexibilidade de poderem expor e responder neste período de 10 minutos. E agradecemos, Sra. Presidente, essa tolerância. Vou tentar aqui com o Francisco Gonçalves tentar responder às questões. Evidentemente foram muitas, provavelmente algumas ficarão por responder, mas tentar aqui no essencial entre os dois. Já agora, Sra. Deputada, o artigo 120 foi revogado do Estatuto. Há algum tempo já, o que tal garantia a especificidade da aposentação. É importante essa nota, porque de facto já não existe há muito tempo. E outra coisa, o processo de revisão do Estatuto não vai no sentido, nós gostávamos que fosse, mas não vai no sentido da valorização da carreira. Não vamos aqui entrar em pormenores, mas do que nós entendemos, aliás, é um Estatuto que está a ser negociado à peça, um Estatuto que para nós, e é o Estatuto que está ali a professora Cátia tem-o ali à frente. O Estatuto tem que ser o Estatuto da carreira tem que ser um documento coerente. O processo não é esse. Portanto, uma negociação à peça, aliás, contra a nossa vontade, e não vai nesse sentido. Aliás, dizer também que as propostas que nós conhecemos destas duas peças, destes dois temas, enfim, que estão agora em cima da mesa, vão até no sentido de diluir o próprio Estatuto da carreira docente no que é o Corpo Especial da Administração Pública, e nós também somos trabalhadores da Administração Pública, portanto, não é isso que está em causa. E acabar com a especificidade de sermos um corpo especial da administração pública. E o facto de sermos um corpo especial dentro da administração pública não é porque nós somos melhores ou piores que ninguém. É porque a profissão docente, o ato de ensinar, tem as suas especificidades. Isso, de facto, está a ser, perdoe-me o termo, dinamitado. Ou seja, até agora, do que percebemos do processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, não vai no sentido da valorização da carreira, antes pelo contrário. E mais uma coisa, nós sempre estivemos disponíveis para negociar. Isto é uma estrutura que existe há muitos anos, com os seus 7 sindicatos, mas neste momento o que nós percebemos, e o Estatuto da Carreira Docente já teve vários processos de revisão, desde 90, o primeiro, por aí fora. As revisões que aconteceram foi, nomeadamente, no sentido, enfim, ou de corrigir ou de melhorar. Esta não, esta é no sentido de acabar com ele. Esta é a nossa opinião, mas provada, não é? E dizer o seguinte, repito, nós tivemos sempre toda a disponibilidade para negociar. Agora, estranhamente, não há uma única proposta nestes dois temas que já que estão em cima da mesa, por fechar neste momento, deste processo de revisão do Estatuto, não há uma única proposta da Federação que tenha sido aceita. Uma única. Se houver alguma, eu, enfim, peço a alguém que conheça o processo que o diga.
Em relação às nossas propostas, nós temos este livro verde que entregamos, que é público, que está nas nossas páginas, os senhores deputados têm acesso, mas do que nós entendemos que deve ser, de facto, um verdadeiro processo de valorização da carreira, dar aqui só 3 ou 4 a 5 notas, nomeadamente a valorização dos índices de entrada da carreira, onde entram os jovens ou os mais jovens, uma redução significativa da duração da carreira, é uma enormidade, são quase 4 décadas para chegar lá acima, uma avaliação que seja formativa e não punitiva, que é o caso desta, e, de facto, o respeito pelos horários de trabalho, porque o que existe neste momento é uma dilatação para cima do que é, enfim, o horário legal de trabalho, que é uma coisa inaceitável. E em relação a estes números da falta de professores, respondendo também, já não fomos nós que dissemos, houve alguém que disse que há muitos anos que havia falta, não foram assim há muitos, que havia professores a mais. Os dados não dizem nada disso. Eu repeti aqui, nós temos semana a semana milhares de horas que não são dadas. Nós temos, semana a semana, mais de 100 mil alunos, a quem falta pelo menos um professor. Aliás, no primeiro ciclo, há meninos, jovens, meninos e meninas, não é? Que ainda não tiveram o seu professor, estão distribuídos, aqui, não só na área metropolitana de Lisboa, estão distribuídos por salas por outros professores, com um conjunto de situações muito complexas. Mas os números, e a questão que se põe aqui é como é que se resolve este assunto. De facto, os números são esmagadores. A prova que a profissão não é atrativa é que 20 mil... E os números até são do Ministério da Educação. Nós até pensávamos que eram menos. O Sr. Ministro corrigiu-nos. 20 mil professores abandonaram o sistema educativo nos últimos 15 anos. E eu digo professores porque eram pessoas que escolheram a profissão. Abandonaram, foram embora. E nós conhecemos muito. Se de facto este processo de revisão do Estatuto desse sinais que havia exatamente uma valorização da carreira a ser feita, muitos destes, e nós constatamos, nós conhecemos, nós somos a maior estrutura sindical, mais representativa dos professores. Estamos todos os dias nas escolas, e não só, e falamos com muita gente. Portanto, percebemos o que é que está a acontecer. Muitos destes voltavam à profissão, e os jovens não vêm para a profissão. E depois temos aqui um problema complicado, também são números do Ministério da Educação de um estudo. Até 2031, um terço dos professores vão-se embora. Estamos um corpo docente envelhecido e os dados dizem que 4 mil por ano desaparecem no bom sentido, porque se aposentam. Agora, esta é que é a situação, não é? Enfim, ficava por aqui em relação às questões que colocaram. A gente não faz essa confusão, mas Francisco vai explicar. Uma coisa é a resposta social, outra coisa é a resposta educativa, senhora deputada. Bom, procurando ser muito objetivo em algumas questões que foram aqui colocadas e juntando-as até porque é manifestamente impossível responder uma a uma. O problema, nós tivemos no último concurso uma saída do primeiro ciclo para outros grupos de recrutamento de 1.870 e tivemos 11 que fizeram o percurso em sentido contrário. Portanto, eu chamava a atenção para este número, como no início chamei a atenção para os 15 mil professores que assinaram esta petição e nós sabemos qual é o número de professores que existem do primeiro ciclo e, portanto, estamos a falar de algo que é significativo e o problema existe. Repito, 1.870 mudaram de grupo de recrutamento, estamos a falar de pessoas do quadro e em sentido contrário, foram 11. Acho que é esclarecedor. Relativamente à questão calendário escolar, AECs, como faltam técnicos. Pois faltam técnicos, porque os técnicos das AECs são extremamente mal remunerados. Aqueles que eram professores, mudaram para a profissão de professor, porque naturalmente as condições que são oferecidas são miseráveis. E aqui a questão é a resposta social. A resposta social que a ministra Maria de Lourdes Rodrigues introduziu com a chamada escola a tempo inteiro, criou aqui um problema enorme. Nós temos miúdos que estão no mesmo espaço,
na mesma sala e que de manhã à noite vão mudando as atividades, mas basicamente elas não mudam. E o que era necessário, de facto, para esta questão do calendário escolar e para a questão das AEC, é que existisse uma resposta social, não necessariamente uma resposta escolar, e que essa resposta fosse de outras entidades, como, por exemplo, as autarquias, como, por exemplo, sucede em muitos países. Depois, perguntava-se, ou perguntou-se também, como reduzir a componente letiva para 22 horas. Pois, o problema é que nós hoje estamos a trabalhar contra o tempo. Nós não podemos esquecer que nós tivemos perto de 30 mil professores que foram para o desemprego no chamado período da Troika. Tivemos milhares de escolas que tinham encerrado. Enfim, tivemos um conjunto de situações que depois o agravamento, o Estatuto da Carreira, que foi alterado em 2007, depois em 2009, tivemos um conjunto de elementos que levaram a que chegássemos à situação atual. E agora o caminho que estamos a fazer tem que ser no sentido contrário e, portanto, só é no sentido contrário se o Estatuto da Carreira que temos hoje for melhorado. E o que estamos a verificar, o José Feliciano Costa já referiu, é que nos dois temas que até hoje foram colocados, não há medidas que melhorem relativamente ao que existe. Portanto, há aqui necessidade claramente de responder a esta questão. Depois, importa também, no que diz respeito ao problema da falta de professores, ter a noção que a questão se coloca de maneira diferente a norte e a sul. Nós, a norte, temos uma população docente mais velha, numa escola de Braga, ainda há dias, a média de idade 63 anos. O que vai ser daquela escola daqui por uns anos? Dirão, bom, ok, não há problema, os professores da Póvoa de Lanhoso, de Barcelos, de Guimarães, enfim, dos concelhos ao lado, virão para aquela escola de Braga. Mas e nesses locais de onde eles saírem? Como é que vai ser no interior daqui por uns anos? Portanto, nós a norte temos mais mobilidades por doença, nós a norte temos mais baixas médicas, nós a norte temos mais medicina no trabalho. Porquê? Porque os professores estão muito mais velhos a norte do que a sul e estes problemas estão a crescer. O que a sul nós vemos os problemas desde o dia 1 de setembro, a norte nós vemos, por exemplo, agora nas substituições. Ainda há dias um diretor em Vila Real nos dizia um problema que me surgia quando faltava um professor de História ou de Português no mês de Abril, agora esse problema aparece-me no mês de Janeiro, no mês de Fevereiro ou até no primeiro período. Portanto, e terminava com isto mesmo, é de facto necessário valorizar o Estatuto da Carreira Docente e o apelo que nós deixamos aqui aos senhores deputados é que, portanto, no âmbito das competências que têm, não deixem de considerar estas matérias e não deixem de considerar, em particular, este enorme sentimento de desigualdade de tratamento que os docentes da monodocência sentem relativamente aos outros docentes no que diz respeito ao calendário escolar, à componente letiva, às reduções de componente letiva e ao exercício de cargos. Muito obrigado e desculpe. Muito obrigada, agradeço aos senhores peticionários. Queria apenas fazer aqui uma nota, até porque a senhora deputada Paula Santos passou aqui uma ideia, penso que errada, se me permite, só para também explicar, porque senão vamos achar que a Comissão não quer receber as pessoas que solicitam audiências. Nós não recebemos, a Comissão entendeu aqui por maioria das bancadas não receber mais nenhuma entidade, até porque o prazo para receber contributos já tinha terminado e já estávamos numa fase de discussão do RGES na sua especialidade. Portanto, só deixar aqui esta nota para ficar bem claro que nós estamos sempre disponíveis para receber as entidades, não o fizemos apenas porque, de facto, o prazo tinha terminado. Agradeço mais uma vez... A senhora deputada, nós já terminamos. Então, senhora deputada, diga. Senhor Presidente, queria que fiz esta interpelação porque temos que contar a história desde o início. E assim que foi pedida audições, o PCP em dezembro do ano passado, quando antes do período das audições propôs ouvir a FENPROF. E a Comissão recusou, aliás, as forças políticas recusaram essa audição da FENPROF.
Depois, no processo, como houve adiamento, nós insistimos, é preciso dizer tudo. E era possível ter feito essa audição, só não se fez porque não se quis. E eu queria deixar isto bem expresso, porque foi isto que aconteceu. E isto é importante que fique esclarecido. Não se conta parcialmente a história, é preciso contar tudo. E nós apresentámos essa proposta ao e-mail, pode ser confirmado por todos relativamente a isso. E, portanto, é preciso que fique claro. Pronto. Senhor Deputado. Obrigado, Sra. Presidente. Enfim, eu percebo que a Sra. Deputada Paula Santos é raro cá vir, portanto não acompanha muito os trabalhos e a nossa organização aqui na Comissão de Educação, mas permita-me dizer-lhe que o prazo para as propostas de alteração tinha efetivamente já sido concluído. Aliás, tinha sido por pedido do Chega, que o prazo, aliás, tinha sido prorrogado mais uns dias para os grupos parlamentares entregarem as propostas de alteração. Portanto, não fazia sentido abrir o precedente para se receber uma entidade sindical, uma federação, o que fosse, porque senão corríamos o risco de ter o CSISP, o CRUP, todas as entidades a solicitar novamente reuniões quando temos a votação amanhã. E, portanto, foi isso que foi concordado. Se a Sra. Deputada não estava na reunião, portanto, isso é consigo, mas agora não diga coisas que não são verdade. Sim, Sra. Deputada Inês Barroso. Obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que devemos também aqui esclarecer o seguinte. Houve um grupo de trabalho que foi constituído precisamente para fazer audiências a todas as entidades que o solicitaram e todas as que o solicitaram em tempo útil foram ouvidas, deram contributos em reuniões e audições e as que não puderam vir em tempo útil também enviaram contributos escritos e, portanto, creio que não fará sentido continuarmos a insistir neste entendimento que o PCP interpreta de outra forma que não é aquela que foi realmente a que decorreu. Muito obrigada. Muito bem, eu penso que já estamos entendidos, nós temos um plenário agora, mas é assim, a interpelação à mesa não pode ser para justificar novamente aquilo que já aqui foi trazido. Sr. Presidente, vou referir um facto. O PCP, a 15 de dezembro de 2025, eu creio que o prazo de entrega de propostas já foi bem posterior, a 15 de dezembro de 2025 fez a proposta que deveriam ser ouvidas a FENPROF e a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Ou seja, quando nós apresentámos a proposta foi bem antes do prazo de apresentação das propostas. Está no mail. Muito bem, pronto. Penso que todos estamos entendidos sobre esta questão, portanto, reitero aqui mais uma vez os nossos agradecimentos e agradeço a todos pelos vossos contributos. Muito obrigada. Caros colegas, eu só me despeço, até porque... Só um bocadinho.